Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. Mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Sejam todos bem-vindos. Olha, só para que você tenha certeza aí de colocar na sua agenda, todas as quintas-feiras às 19 horas, nós estamos aqui com um episódio inédito para você. Então, não perca, já clica aí no sininho, né? O sininho já ajuda, né, pai? O sininho para nós faz esse favor, não lhe custa nada, porque aí você recebe ativação quando tiver e a sua mente, seu coração já vai ficar ativado. Sim. Também com o sininho. E a gente tem, né? Tantas agendas hoje em dia, né? Tantos compromissos. Aí esquece. Ali ele já, quando você aperta o sininho, o YouTube já te manda uma notificação. Também não esquece aí de se inscrever para você que ainda não é inscrito. Você acredita que ainda tem gente que não é inscrito? Eu acredito, rapaz. Eita, Pela audiência aí. Vai aí. Se inscreve. Aí tem os 3 Cs, né, Gabriel? É, os 3 Cs. Comenta, compartilha e curte, tá certo? Aê. E também, ó, nós temos o nosso Instagram, o @liderando com fé _, mas sem um acento aí no E, né? Com fé. Onde você vai poder averiguar ali, verificar todos os nossos cortes aí que saem no nosso Instagram. Vai também poder saber quem que vai ser o próximo entrevistado, o tema da nossa próxima conversa. Então, também já segue a gente lá. E olha, hoje a gente tem uma novidade, né, pai? É isso 2025, aí. segunda temporada do nosso podcast. Opa! E agora nós teremos, nesse ano aí, a cada 4 episódios, mais ou menos, nós traremos aqui um bate-papo, né? Entre a gente. Com um tema específico. Opa! Um dia a gente vai falar sobre cultura, outro dia a gente vai falar sobre visão, outro dia a gente vai falar sobre, assim, trazer talvez aí até algumas referências na liderança, né, pai? Que a gente se inspira, enfim. Cada dia um tema. De um assunto que você gosta bastante ou não gosta. Política. Política, é isso aí. Mas eu tenho certeza que traremos aqui temas e ferramentas para desenvolver a sua liderança. E hoje a gente vai falar justamente sobre o tema do podcast. Do podcast. Liderando com fé. Então a gente vai falar sobre liderança e fé. Como que dá pra juntar esses dois aí na sua caminhada como líder. E vamos que vamos, né, pai? Vamos que vamos. Ó, Gabriel, você já ouviu muita coisa aqui, eu tenho certeza. E verdade. Você, como host, você tinha que ficar ligado, porque aí você tinha que fazer uma pergunta de conexão, prestar bastante atenção e... Tá bom, então eu vou perguntar pra você, porque você também foi o idealizador da coisa aí, Gabriel. Vamos que vamos. Por que esse tema Liderando com Fé? O que significa liderar com fé no dia a dia, Gabriel? Me diz aí. No dia a dia. Bom, primeiro, vamos começar do começo lá. Então tá bom. O fé aqui, né, pelo menos no nome aqui do nosso podcast, não faz tanta menção à questão religiosa, né? Acho que é importante a gente destacar isso. Não faz menção a qual igreja você é ou você não é. O fé aqui é a gente liderar no sentido de que a liderança ela tem diversos desafios, né? Sim. Não é fácil ser líder, né? E a liderança também não é para qualquer pessoa. Sim. Creio eu. A liderança tem que ser para aqueles que estão dispostos a isso, aqueles que têm ali desenvolvido a sua influência, estão buscando melhorar nessa situação. Então a fé aqui, no sentido que a gente coloca um tema no nosso podcast, é sobre você ter força, você ter persistência, você acreditar que vale a pena, você ter um propósito, você ter perseverança, não desistir. Tenha fé que você, como líder, vai superar aí os seus desafios e vai levar os seus liderados àquele tão sonhado ponto, né? Aquele objetivo que você quer chegar. Então, acho que pra gente iniciar nesse tema, é bom fazer esse disclaimer. Já que eu tô perguntando, Gabriel, é o seguinte... eu sei que muita gente está ouvindo e se a pessoa olhar aqui no nosso canal, tem muito conteúdo, né? Sim. E às vezes tem algumas pessoas que elas tomam uma decisão. Eu tô vendo aqui o que eu tô fazendo, que eu preciso mudar. Porque se ficar tomando as mesmas, tomando as mesmas atitudes, o resultado não vai mudar. E a gente sabe que precisa evoluir, que a gente precisa crescer, que a gente precisa mudar. Mas um dos grandes problemas não é que a pessoa não saiba o que fazer,
Mas eu vou usar uma palavrinha, procrastinação. Procrastinação. Procrastinação, quer dizer, eu sei, você agora acabou de dar uma dica sobre como liderar no dia a dia com muita fé. Mas por que você acha que a gente tem esse problema de saber o que fazer, mas ficar procrastinando? E quais são os efeitos da procrastinação na nossa vida? Então, procrastinação, eu entendo que é um mal que afeta todos nós, né? E existe aquela que é crônica, né? Aquela pessoa, acho que muito causa da ansiedade hoje em dia também, né? Inclusive, uma das nossas próximas convidadas vai ser uma psiquiatra aqui, muito show de bola. Que a gente vai falar. Professora, uma doutora aí que a gente vai falar sobre essa questão, né, de liderar suas emoções, a autoliderança, etc. Mas voltando aqui, a procrastinação, eu entendo que é um mal que muitas vezes atinge aí muita gente, né? Muito porque também a gente tá toda hora conectado, né? Muitas informações, toda hora querendo fazer alguma coisa e ficar rolando ali. Agora o que eu tenho que fazer? Tem que ir pra onde e tal, não sei o quê. Instagram, WhatsApp. E a gente acaba não fazendo o que a gente tem que fazer, o que a gente se propôs a fazer. Então eu entendo que pra gente tirar a procrastinação da nossa liderança é fazer o que pode ser feito na hora ali que você tem. Não deixar pro depois, né? Depois a gente vê, vamos ver depois. Ter muito bem estabelecido quais são as suas metas, quais são as suas prioridades. Porque quem faz tudo não faz nada, né? A gente tem que ter nossas prioridades, temos que ter as nossas metas. E também a liderança, ela é muito assim, do dia a dia, diante dos seus desafios e aquilo que você se propôs a fazer, né? Muitas vezes a gente tem comparações, né? Ah, não, mas eu queria ir para aquele lado, mas você viu o que o fulano lá tá fazendo. Bom, o que você se propôs a fazer, qual que é o seu objetivo, as suas metas, foca naquilo. Vai naquilo, não tente ficar se comparando tanto com as pessoas, não. Foca e manda ver, meu irmão. Vai que isso vai. Aí. Eu estava vendo aqui de um filósofo chamado Gabriel. Porque Aí sim, meu. Ela escreveu hoje: a procrastinação afeta o quê? Afeta diretamente a produtividade e rouba os resultados. Afeta a saúde mental, porque você estava falando de ansiedade e tristeza, e complica os relacionamentos. Então, é verdade, eu mandei hoje de manhã essa mensagem. Foi essa daí, por isso que eu também te fiz essa pergunta, Gabriel. Boa. Tá aí. Que legal. Valeu pela mensagem. E fica aí um ensino para que a gente não fique procrastinando. É claro que existem momentos e momentos. Tem hora que é hora do descanso. Não estou falando desse tipo de... Nós não estamos falando desse tipo de coisa. Tem hora que é hora de você agir mais lento, relaxar, ir devagar, mas estabelecer prioridades e mudar aquilo que tem que ser mudado na hora que tem que ser mudado é um ensinamento muito importante na área de você liderar como uma boa liderança, uma liderança de excelência deve fazer, né, Gabriel? E já que a gente está falando de fé, tem algo que embasa a nossa fé, que são os conhecimentos milenares, né? Os princípios bíblicos. Princípio bíblico, você pode até não ser da igreja, frequentar uma igreja, mas não tem como você discordar que dá errado. É um negócio que é mais de milênios aí, enfim, muito tempo. Se você colocar em prática, dá certo, vem dando certo. Cada vez mais aí cientistas tentam, né, descredibilizar e tal, mas pelo contrário, estão vendo cada vez mais que os estudos vão de encontro com aquilo que a Bíblia, que a palavra diz. E olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, justamente sobre procrastinação. Dá pra gente aplicar, né? Diz assim, se você ficar observando o vento, você não plantará. E aquele que fica olhando para as nuvens, não colherá. Então tem gente que só fica olhando, não, vamos pensar, vamos fazer um brainstorm, vamos fazer uma reunião, mas e se a gente fizer isso? E fica só assim, só enrolando, esperando o tempo perfeito, né? O time perfeito pra fazer. Cara, é o que diz aqui. Se você só fica observando o vento, você não vai plantar. E aqueles que só ficam olhando para as nuvens não irão colher. Tem que fazer, tem que colocar na ação. É ou não é? É isso aí. Então, Gabriel, agora, e como que a gente equilibra essa parte entre fé e visão, metodologia, estratégia na tomada de decisões? Como é que a gente pode fazer? Quais seriam os seus conselhos? Buscar mais conhecimento? Você tem um livro que você gosta de dizer sobre essa questão de como equilibrar fé e estratégia? Porque eu vou te dizer porque, assim, o que é a minha pergunta para você? Porque tem gente assim também que ela fica assim, não, eu tenho fé em Deus, se Deus quiser. E aí é como se fosse assim, deixa Deus fazer. Eu vou ficar aqui e não sei, se acontecer, aconteceu.
E a gente eu costumo perceber essas pessoas... Esperando cair do céu. Você sabe, eu sou pastor ali de uma igreja, eu vejo que às vezes a gente tem que chegar nos irmãozinhos ali e falar assim, ó, irmãozinho, ó, não espera cair do céu que não vai cair. Você fala com Deus, Deus vai te fortalecer, Deus vai capacitar você, mas quem vai fazer é você. Com muita fé de que aquilo vai acontecer, na dependência de Deus, mas não adianta você só ficar esperando cair do céu, não. Você tem que ir lá e agir dentro de uma estratégia. É ou não é, Gabriel? É isso aí. Eu acho que nada melhor pra gente dar um exemplo como esse nosso projeto aqui, né? Vamos Talvez nós não sejamos, e acredito eu que a gente não seja mesmo, a gente tá aprendendo muito, não sejamos os melhores entrevistadores da vida, os melhores podcasters da vida. Tô aprendendo, tô aprendendo. Estamos aprendendo, não somos talvez os melhores comunicadores e etc. Talvez também a gente, enfim, tenha muitas coisas, acredito eu que tem muitas coisas para melhorar. Mas se a gente ficasse assim, ó, não, quando a gente tiver tal coisa, quando a gente tiver tantos números de patrocinadores, quando a gente conseguir trazer tal e tal convidado, aí a gente vai lá e faz, né? Uhum. Eu acho que nunca teria saído do papel esse projeto, né? Sim. Mas, por outrora, assim, a gente também não pode fazer as coisas que nem você falou. Nem tanto esperar cair do céu, mas também nem tanto fazer de qualquer jeito, né? Uhum. Então eu acho que você alinhar a fé com a prática é nesse sentido, de buscar conhecimento, tanto naquilo que você se propôs a fazer tecnicamente, e eu acredito que a própria fé, a palavra de Deus, ela nos traz isso, né? Sobre você fazer as coisas com excelência. Tudo aquilo que você fizer, fizer de todo o seu coração, como se fosse para Deus, não para os homens, fazer com excelência. Mas, ao mesmo tempo, também entendendo que muitas vezes nem sempre a visão dos homens, aquilo que essa terra aqui diz para você fazer, é o que você tem que fazer naquele momento. E aí que eu acredito que vem a orientação, né? A sua fé, né? De acreditar, de crer, de buscar em Deus uma resposta, um direcionamento, né? E por isso que é importante você ler a palavra de Deus, na minha opinião, e buscar o conhecimento técnico para você fazer da melhor maneira. Então é importante você estar sempre equilibrando aquilo, né? Nem viver na utopia de ficar esperando, ou de não, eu vou ser aqui guiado, vou ser conduzido, o cara que vive só, né? Não, gratiluz e não sei o que, essas coisas assim. Mas ao mesmo tempo também colocar em prática com muita técnica e conhecimento, né? Eu acho que as duas coisas devem andar muito juntas, assim. Sobre fé e estratégia, eu vejo muito assim. A hora que você vai para a Bíblia, que é a minha praia, né? Uhum. Você vê os homens na Bíblia que realizaram grandes coisas, eles tiveram, sim, Deus plantando algo dentro deles que veio a fé. Uma visão de Deus que ganhou o coração daquela pessoa. Tipo Moisés, né? Moisés, ele nasceu lá na corte, no Egito. Era um rapaz que tinha muita cultura. E por causa dele ver lá um homem maltratando alguém do seu próprio povo, que ele era judeu, então ele resolveu partir para a briga. E ele acabou matando aquele cara. E aí ele teve que fugir, vazar. E aí você já viu que ele ficou feio na foto lá no Egito, né? Deu ruim para ele. Deu ruim para ele. Ele sai e vai morar em outro lugar. E de repente ele tem um encontro com Deus. E Deus fala para ele assim, eu vou usar você para tirar o meu povo da escravidão lá do Egito. Eu vou levar esse povo para uma terra e vou torná-los uma nação, como eu havia prometido. Agora você imagina um homem como Moisés escutando uma coisa dessa. Fala, quem eu? Oh, Deus. Quem sou eu? Quem sou? E outra, né? Eu sou um cara que foi... O que aconteceu comigo? Eu fui criado no melhor do melhor lá na corte, só que é como se eu tivesse voltado, tipo, cuspido no prato que eu já comi. Comeu. Os caras, se eu voltar para lá, os caras vão dizer, foi esse aí que matou um egípcio, pronto, eu já vou para um tribunal como assassino. Quer dizer, eu não tenho a mínima chance de voltar para lá e ter uma conversa com o faraó para fazer algum tipo de acordo para faraó libertar os escravos, que era a mão de obra que ele tinha. Não, liberta aí os escravos. Então, eu acho que isso é uma coisa que envolvia muita fé. E foi por causa desse relacionamento de Moisés com Deus, e Deus mostrou, através de uma visão sobrenatural, o que ele tinha que fazer, desenvolveu uma fé dentro dele. Essa fé produziu uma visão. E quando ele sai dali, ele fala, mas como que eu vou fazer isso? Quem que vai falar por mim? Como é que vai ser esse negócio? Deus falou para ele, não, vai, que eu vou te dar as estratégias.
E aí Deus foi trabalhando. Moisés não chegou lá e falou para o faraó, e o faraó falou, eu reconheço que você é um homem de Deus, então tá liberado, sai com o povo. Não. Aí foi vindo aquelas pragas, aqueles sinais de Deus, e Moisés foi mostrando para Faraó, que Deus era com ele, foi operando sinais e maravilhas. Então você percebe que Deus está ali trabalhando e mostrando para Moisés o dia a dia quais seriam as estratégias que ele deveria usar para tirar o povo do Egito. Então não foi de uma hora para outra, e depois para cada momento Moisés tinha uma estratégia, né? E Moisés não agiu sozinho, depois teve Josué né, com ele, todo o povo, enfim, tinha gente, liderança que era contra ele, enfim, foi mostrando toda uma estratégia de como ele ia alcançar. Eu acho que essas duas coisas, elas se unem. Primeiro vem a fé, de você acreditar em Deus, que é Deus ali, no caso de Moisés, que está mostrando para ele ganha uma visão, e depois dessa visão estabelecida, ele monta uma estratégia que é o quê? O passo a passo para alcançar a terra prometida, né? Para alcançar para que aquela visão se torne uma realidade. Boa, show de bola. Excelente. Essa história ilustra bem, né? Exato. E a gente também pode lembrar de José também, né? José. A vida de José, durante toda a vida dele, tudo que ele fez com excelência. Mesmo quando ele foi vendido lá como escravo, ele trabalhou ali na casa do seu senhor com excelência, fez o melhor, foi até promovido, digamos ali, né? Assim, ali. Depois ele foi o quê? Foi preso de maneira injusta e ele continuou fazendo ali os trabalhos dentro da prisão com excelência. Aí foi também promovido ali dentro da prisão, né? E depois, quando ele chega no alto cargo ali de governo, ele tem o quê? Uma visão sobre guardar ali, né, os alimentos, certo? Certo. Você me corrige aí, pastor. Não, tá certo, tá. Tô acompanhando aqui. Meu. Olha lá, hein? Por quê? Ali depois Deus tinha falado com ele que viria uma grande seca, né? Viria uma grande escassez de alimentos. Fome por todo lugar. Fome por todo lugar. Então, quando ele guardou ali os alimentos... No tempo de abundância, ele guardou. Ele guardou no tempo de abundância. Estratégia. E daí, no tempo de escassez, ele tinha o quê? Abundância. Para dar num tempo de escassez. Tempo de escassez. Então, o quê? Além dele prover alimento para o seu povo, ou seja, o seu povo não sofreu, ele ainda conseguiu vender aquele alimento, enfim, ter muito sucesso ali naquela prática. Mas eu entendo que José só chegou também onde chegou porque toda a sua trajetória mostra que ele fez tudo com muita excelência, com muita dedicação, usando de estratégia, e a fé ali naquele momento foi primordial para que ele também superasse aquele desafio, né? Olha aí, isso aí, show de bola. Resumindo aqui, é liderança com fé, tanto de Moisés quanto de José, né? E eu quero agora trazer uma outra pergunta, agora vamos começar com você respondendo aí. Ô, louco. Já que você é um grande teólogo. Meu Deus! Eita, rapaz, o cara joga pressão, né? Toda. Quais, na sua opinião, assim, que princípios bíblicos são essenciais para uma liderança forte e eficaz? Que vem aí na sua mente agora? Quais princípios bíblicos você acha que dá pra gente colocar em prática aí na nossa liderança para tornar ela forte e eficaz? O maior exemplo que eu vejo é Jesus. Sabe, algumas pessoas olhando para Jesus, tinha alguns líderes religiosos na época que eram os fariseus. E Jesus, Jesus era um mestre que ensinava. Os fariseus também eram grandes mestres que ensinavam, eles manjavam muito de Torá, de Velho Testamento e tal, e estava ali. Só que, sabe, houve um comentário a respeito de Jesus para mim na Bíblia que é muito importante. As pessoas que ficavam observando o ensinamento dos fariseus e o ensinamento de Jesus, eles diziam assim, este mestre, o rabino, que era Jesus, fala com autoridade. Será que os fariseus não falavam também com autoridade? Cognitiva, sim, eu sei o que eu estou falando, eu falo com... Eram muito estudiosos, né? Então, eu estou falando bem embasado e tudo mais. Mas não é essa a questão. O que as pessoas olhavam é que os fariseus muitas vezes falavam, ensinavam e não viviam aquele ensino em sua profundidade. Jesus os pegou em vários momentos questionando, vocês falam isso, mas vivem assim. E o povo olhando para aquilo, eles perceberam que Jesus ensinava, mas ele também fazia o que ele ensinava. Isso dá muita autoridade. Posso contar uma historinha aqui engraçada? Aqui? Com toda certeza.
Diz que teve uma mãe, cara, sabe, daquelas mães bem zelosas, que são da igreja, assim, e elas sempre faziam questão que o menininho fosse à igreja. Aham. Então, chegava domingo de manhã e tinha a famosa escola bíblica dominical. A famosa EBD, hein? Já dei trabalho pra assistir da EBD. Pra assistir a EBD, eu que o diga. Mas aí, Gabriel, o garotinho foi lá e tal, e a mãe dele ficou fazendo a comida, né, pro domingo e tal. E na maior parte das vezes, ela ficava fazendo a comida e mandava o garoto pra igreja. Fala, não, ir pra igreja é bom, você tem que ir pra igreja e tal, e mandava o garoto pra igreja. Ok. Chegou o garoto num certo dia e a mãe falou assim, vamos ver se esse menino foi para a igreja, não vai que ele se desviou pelo caminho e foi pro, né, jogar alguma coisa, né, ir para casa de amiguinhos. Você foi à igreja? Fui, mamãe. Foi para a escola bíblica dominical? Fui, mamãe. Então, e como é que foi? Ela falou assim, bom, hoje a gente ouviu sobre a travessia do Mar Vermelho. Ela falou, opa, que bom. E como é que foi? Porque aí ela podia falar, esse menino só ouviu o tema e... O famoso miguezinho, né? Miguel vazou, né? Aí ela perguntou pro garoto, tá bom, então me conta, como é que foi a história? Ele falou, bom, é o seguinte, mãe, Moisés, ele era de um cara de visão, um cara adiantado pro seu tempo, ele chegou ali com o seu carro anfíbio, colocou na frente do mar, e logo atrás dele tinha uns generais, assim, que além do carro anfíbio, tinha uns lança-mísseis. Ô, louco. Então eles lançaram... Imaginação. Eles lançaram o míssil e o míssil atravessou o mar. Quando o míssil passou, fica aquele vácuo lá atrás. Então dividiu o mar por causa do vácuo. Moisés, que não era bobo nem nada, falou, povo, quando tiver o vácuo, vocês... Manda ver. Manda ver. Passa o mais rápido possível. Cara, os caras vazaram, foram todo mundo rapidão. Aí o que aconteceu? Vieram os egípcios. E ele disse, mãe, os egípcios são um povo atrasado, tava a cavalo, imagina uma coisa dessa. Aí eles foram tentar atravessar a cavalo, o que aconteceu? Acabou o vácuo, eles estavam no meio do mar. Morreram afogados. Morreram tudo afogado, a mãe já estava em desespero. Falou, meu Deus! Onde você tirou isso aí, cara? Onde é que você tirou essa história aí de... Ela falou assim, foi assim mesmo que a professora te contou? Ele olhou bem para a mãe dele que... mandava ele para a escola bíblica dominical, mas ficava em casa, né? Olhou bem para a mãe dele e falou assim, mãe, sinceramente, não foi assim que ela contou. Mas se eu te contar do jeito que ela me contou, você não vai acreditar. É isso aí, show de bola. Ou seja, Gabriel, um ensinamento da liderança é que o bom líder, ele ensina através da sua vida. Ninguém segue durante muito tempo um líder que fica só falando o que você tem que falando e falando o que você tem que fazer e não faz aquilo que ele diz. Liderança é por exemplo. Sim. As pessoas não seguem longo tempo um líder que não dá exemplo. Essa é um princípio de liderança que se você não tiver, não tem assim o básico do básico para você fazer uma boa liderança. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A diferença entre... As pessoas às vezes pensam que a liderança é um cargo, né? É ser chefe e tal. Mas tem muito chefe aí que não é líder, né? Que é aquele cara que só fica quase babando aqui no canto da bolsa. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, você não sei o quê. O líder é aquele que ele fala, ó, pessoal, a gente tem que sair aqui do ponto A pro ponto B e eu vou com vocês lá. Eu vou estar no dia a dia com vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Nos dias difíceis a gente vai estar lá juntos lá. Então essa figura me vem muito na mente, assim, quando você conta essa história e... Muito legal, muito bom. Show de bola, hein? E eu sei que, poxa, estratégia é importante, conhecimento é importante, tá cercado de pessoas, né, boas é importante, a equipe. Opa. Mas já teve, assim, aquele momento ali que você teve que tomar uma decisão difícil, confiando apenas, assim, na sua fé, assim, que que às vezes a gente chega, assim, diante de certas coisas e fala, cara, e agora, né? O que eu faço aqui, meu amigo? Como que vai ser, rapaz? Lembrei até de uma história aqui. Gente, agora recentemente, né? Minha filha Manuela nasceu. E foi na quinta. Grande Manuela! Grande Manuela, dia 20 de fevereiro. Linda demais. Princesinha. E foi quinta-feira, né? E daí ela nasceu de manhã. E ficamos lá o dia inteiro no hospital, né? Tal, e dormimos lá, de quinta pra sexta.
Rapaz, essa primeira madrugada foi desafiadora, hein, bicho? Mas Nossa, eu te primeira avisei, filha, Gabriel, que você tinha que dormir bastante antes de ter antes o primeiro de ter filho. é. Porque a hora que você tivesse o filho, aquele mês ali, se prepare. E a gente ficou, e ela chorava, e daí dava uma mamar, e acho que é fralda e tal. Rapaz, nossa. E foi aquele sufoco ali. Eu até brinco com a Dani, né? Minha esposa fala, rapaz, quase que a gente se abraçou e começou a chorar um com o outro, né? Mas e agora o que a gente vai fazer? Mas enfim, ali a gente teve que continuar, não desistir, ter fé. Mas eu tô contando essa história, assim, obviamente que é uma brincadeira, assim, no sentido de que às vezes a gente lida com situações que a gente não sabe o que fazer, né? Tipo, puxa, cara, o que eu vou fazer? Que eu não sei, eu já tentei de tudo e as coisas não vão, e às vezes eu preciso tomar uma decisão que vai definir o futuro. E às vezes o conhecimento que você tem, ou as ferramentas que estão ali dispostas diante de você, você não sabe o que fazer. Já teve esse momento que você falou, não, que é o que Deus me falar, é o que eu tô sentindo, é a minha fé aqui que vai me conduzir? Já teve? Já teve vários momentos como esses, Gabriel, que você fica sem saber exatamente o que fazer, porque quando você tem uma visão, você estabelece estratégias, você tem a metodologia, isso que você está falando do ponto A para o ponto B, você tem momentos que tem coisas que fogem do seu controle. Uhum. Aconteceu, você fala, uau, como foi acontecer isso agora? E são nesses momentos em que Deus age. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu no momento em que eu tinha me tornado um líder, bem no comecinho do ministério, e eu tinha muitos desafios naquele momento, desafios financeiros importantes, né, como era casado, e eu estava trabalhando com o pastor Jonathan de Oliveira, que foi o primeiro pastor com o qual eu tive o prazer de trabalhar, um verdadeiro homem de Deus que pregou o evangelho para mim, pregou o evangelho para minha família, e a gente se converteu com ele, e ele me convidou para fazer parte de uma equipe que estava começando. Ele queria que eu trabalhasse como pastor titular, e logo depois ele estava pensando de alguém para trabalhar com educação religiosa, que nesse tempo se chamava assim. Mas chegou um tempo, eu estava ali aprendendo, estava dando os primeiros passos. E o pastor Jonathan, infelizmente, ele teve um problema de saúde muito sério, né? E ele ficou sem poder continuar no ministério. E imagina só, eu sou ali o discípulo dele, começando, e aí, de repente, um fato que ninguém pode prever, aconteceu repentinamente, um problema de saúde que o impediu de continuar no ministério. E naquele momento eu fiquei assim, o que eu faço agora? E agora? Nessa hora é a hora só de você depender de Deus mesmo, porque não tem tipo assim, não estava preparando um plano B para um caso como esse, né? E o que aconteceu? Aconteceu de que o Senhor, naquele momento, ele me mostrou quem ele era, principalmente nessa questão do sustento, porque repentinamente eu fiquei sem sustento. Sim. Porque exigia passar por todo um período onde ia mudar de pastor, né? Ia ser convidado um outro pastor, isso exigia tempo, até ver quanto tempo o pastor Jonathan levaria para passar por aquele momento, até chamar um outro, enfim. Foi uma hora assim que como eu era o pastor auxiliar dele, ele saindo, eu também saio automaticamente. Gabriel, eu naquele tempo recebi mais sustento de Deus, eu tive mais oportunidades até nas finanças, de até realizar sonhos financeiros que eu não podia enquanto recebia aquele sustento mensalmente, e o Senhor me sustentou e eu fiz mais coisas financeiramente do que quando eu estava recebendo meu sustento mensal. Aquilo eu creio que foi Deus falando para mim assim, olha, você pode ter visão, você pode ter estratégia, você pode ter metodologia, mas quem te sustenta, na verdade, sou eu. Então, foi uma questão de desenvolver a minha fé. Para quê? Para que eu fizesse o que Deus estava me falando para eu fazer, do jeito que Deus estava falando para eu fazer, na hora que Deus estava falando para eu fazer, sem me preocupar de que se eu tomasse alguma decisão por ser valor de Deus, valor da palavra, as pessoas iam falar, se você vai agir assim, então você não vai ter aqui o dinheiro, o sustento, enfim, seja lá o que for.
Você tem que agir por fé e por valor. E no demais, Deus fará. Eu acho que liderar com fé, para quem crê em Deus, é justamente perceber isso. Eu tenho visão, eu tenho estratégia, eu tenho metas, eu tenho o tempo e a hora, eu tenho agenda, eu tenho cronograma, eu tenho planejamento, todas essas coisas. Mas eu confio de quem vai realmente dar o sucesso é Deus. Acho que isso que faz parte de você acreditar independentemente das circunstâncias. Boa, boa. E olha, na nossa caminhada como líder, né, nossa caminhada de liderança, a gente lida com momentos de dúvidas e incertezas, né, na liderança. Eu acho que tem muito a ver com a nossa última questão aqui, né, que você acabou de exemplificar. Enfim, as dúvidas, as incertezas, elas vêm, né? Dúvidas, por exemplo, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que essas pessoas aqui que eu tô liderando são as pessoas corretas para estar comigo nessa jornada? Será que eu não tô falhando? Será que é o meu momento? Será que não é? É para agora? É para depois? Né? Enfim, são inúmeras incertezas, são inúmeras dúvidas. E como que a gente, então, lida com isso, né? Com esses momentos de incertezas e de dúvidas? Bom, agora peraí. Ah. Eu sei que você passou por uma experiência há pouco tempo. Aham. Que pode ter gerado uma porção de coisas na sua mente. Eu quero saber como você lidou com isso, porque você participou de uma campanha Sim. como candidato. Verdade. E eu tenho certeza Fiz essa doideira aí. Eu tenho certeza que você, com a fé que você tinha, você falava, não, vou vencer. Porque se você entrasse pensando, vou perder... Quem entra pra perder já né, perdeu aqui, já, né? Aí não dá. Então, depois que tudo isso acabou, eu sei que ninguém vai dizer assim, ser hipócrita para dizer, não, tá tudo bem, acabou. Não, teve as frustrações. Tem até pessoas que durante o caminho elas decepcionam bastante. Nós nos decepcionamos uns aos outros, né? Sim. Como é que você lidou então com esse momento de frustração e o que você aprendeu com seus acertos e erros? O que você fez com essa experiência? Porque, como diz Aldous Huxley, experiência não é aquilo que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você. É verdade. Foi uma experiência única na minha vida, primeira vez. Aprendi muito. Obviamente, quando você perde, né, uma campanha, você tem aquele momento, né, de... Você fica chateado, né? Assim, você fala, puxa vida, queria ter ganhado, né? A gente entra pra ganhar. Trabalhei, me esforcei, dediquei recursos, e enfim, fui para cima. A gente fez o que estava no nosso alcance. Infelizmente, não atingimos o resultado que gostaríamos, que era a vitória. Mas assim, eu sei muito com aquela questão de dever cumprido, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você saber que você fez o seu melhor. Eu acho que começa daí já, de você entender assim... Olha, eu fiz o meu melhor. A gente sempre pode melhorar, com certeza, né? Sim. Ninguém tá falando aqui sendo desumilde nesse sentido, né? Não, enfim, fiz ali e tal. Eu fiz o meu melhor, tenho muito que melhorar, mas a respeito daquilo que estava ao meu alcance, eu dei o meu melhor. Eu lembro que eu acordava cedo, dormia tarde, falava com o máximo de gente que eu podia falar, mediante aos recursos até financeiros que eu tinha ali, a gente buscou várias estratégias, né? Enfim, fez o que pôde. Então, assim, tudo que você fizer, faça o seu melhor. Porque, independente do resultado, você vai ter uma certa paz de entender assim, olha, eu dei o meu melhor, eu me esforcei. Acabou a campanha, você falou, eu dei o máximo que eu podia dar. É o máximo que eu podia dar. E o que é dar o seu melhor? É fazer o máximo que você pode, mediante as circunstâncias que estão diante de você, né? Então, talvez o meu melhor não vai ser o melhor do meu pai, não vai ser o melhor do fulano e do ciclano, porque cada um tem ali as ferramentas, os recursos disponíveis em determinadas áreas, em determinados momentos da vida. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda questão é você ter muito claro qual que é o seu propósito, né? O meu propósito é servir as pessoas, servir a Deus através da política da gestão pública. Eu entendo que é isso. Então, assim, para fazer isso, eu vou ter que ser vereador? Eu vou ter que ser gerente, ser superintendente, ser secretário, ter que ser deputado federal, senador, enfim. Isso são só meios para eu exercer o meu propósito. Que legal. Então, assim, quando você tem certo o seu propósito, claro,
dependente do meio, você vai buscar fazer aquilo, né? Então, hoje eu continuo exercendo meu propósito, mesmo não sendo vereador. E eu sei que se for o momento, se for da vontade de Deus, que eu creio que é, e o momento certo vai chegar, como tem muito claro meu propósito, uma hora eu vou exercer esse propósito através de um cargo político, né? De um cargo eletivo. E a terceira coisa, eu entendo também que é entender que vamos colocar essa palavra, não é bem isso, mas assim, as falhas, né? Os erros, ou enfim, aqueles resultados não esperados, eles vão acontecer na caminhada de todo mundo, né? Acredito que todo mundo não é perfeito, né? Ninguém só ganha toda hora, né? Eu entendo que também na derrota você aprende muito, né? E eu acredito que aprenda até mais do que na vitória, né? Então, é o que você falou, a experiência é aquilo que você faz, né? Mediante aquela situação, né? Como que você ressignifica aquilo pra sua vida, né? Olha, eu perdi, mas e aí? Como que eu vou aprender com isso? Então, é entender que faz parte do jogo, né? Nem toda hora você vai vencer, saiba disso. Se às vezes você acha que a vida é um parquinho, né, de diversões, não é. Os desafios estão aí. E aquilo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, você também persistindo aí, você vai alcançar a sua vitória. Acho que é por aí, né, meu? Legal. E você? Eu acho sim. Eu penso que os erros, eles vão nos ensinando o que não fazer mais, né? Essa parte da liderança que todo líder precisa aprender bastante, porque quando você erra, você pode cair no famoso desânimo. Fala, puxa, eu não sou capaz, eu não presto para isso, não vai rolar, e desiste. Se você toma essa atitude, você não vai muito longe. O que eu acho que a gente precisa fazer? Eu fico olhando... O brasileiro gosta de futebol, né? Sim. O Neymar voltou a jogar no... Voltou a jogar no Santos. Grande Neymar. Grande Ney. Craque Agora de bola, adulto hein? Ney, né, meu? Agora é adulto. Retornou adulto. Não é mais menino Ney. Não é mais. Então, aí você vê, eu vi ele voltando e era claro, lá na primeira partida dele, que ele estava fora de time de bola. Você via que ele jogava, ele estava na corrida, ele não Tinha parece tempo que ali, né? Da bola, parece que ele não estava se entendendo muito bem com a bola, um cara que sempre se entendeu muito bem com a bola. Apesar de ele mesmo sem entender bem da bola, ele joga mais que os outros lá. Mas você via que não era não estava no alto nível dele, né? Quando você vê ele jogar a segunda partida, ele já está melhorando um pouco mais. Agora, quando você vê esse podcast aí, vai dar certo. Você olha lá no YouTube mesmo, tem a cena dele ali, ó, melhores momentos de uma partida do Santos, ele fazendo um gol olímpico. Isso, no último e jogo ele já agora. dando passe. Acho que é contra o Água Clara? Acho que é alguma coisa assim. Mas, rapaz, os melhores momentos do Santos, se você vê os melhores momentos, estava envolvido quem? Neymar. O Neymar. Mas imagine se ele, voltando a jogar, ele fala, puxa, eu não sou mais o que era, olha como que eu tô, não tem mais o time da bola, cara, quer saber... Já ganhei muito dinheiro, porque já ganhei um pouquinho de dinheiro, né? Já ganhei muito dinheiro. Quer saber? Larga a mão, vou mais conseguir, não. Ele não ia chegar no que ele está agora. E, vai melhorar ainda mais. Por quê? Porque ele é uma pessoa que entende que faz parte da vida você passar por determinados momentos que você não fica sempre lá no topo, entendeu? O atleta muitas vezes se machuca. Eu estava vendo uma estatística... de quanto que o cara treina, por exemplo, no basquete, e quantas vezes ele erra uma cesta para ficar craque em acertar todas as vezes, ou quase todas as vezes, uma cesta. Então, ele não se torna assim de uma hora para outra. Ele tem que errar bastante para entender que desse jeito aqui é o jeito que não faz. Até ele saber como é que se faz. Tem a história famosa do Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Sim, A gente fala, cara, esse cara foi o cientista que inventou um monte de coisa. Na verdade, uma boa parte dos cientistas que criam grandes coisas, ele só criou 1, 2, 3 grandes coisas. E tentou inúmeras vezes, né? E tentou quantas vezes? E tentativas que deram errado, né? Deram errado. Mas só que se ele não errasse, ele não eliminaria aquilo. Sim. E se ele desistisse com o erro, também, né? Ia ficar no mesmo lugar. Então, eu acho que a perseverança é algo que deve ser uma coisa marcante. A gente já viu aqui, assista nossos outros episódios, que tem muita gente aqui que falou sobre perseverança. Inclusive, foi uma pergunta até nesse sentido,
da nossa última convidada, grande Rose Modesto, professora Rose. Já foi vice-governadora, deputada federal, vereadora, enfim. E ela comentou justamente sobre isso, né? Ela tem uma trajetória muito vitoriosa, mas também teve algumas derrotas, inclusive agora no último pleito aqui no âmbito municipal, pro executivo aqui de Campo Grande. E ela responde justamente sobre isso. Então eu te convido, ó, se você ainda não assistiu o episódio com a Rose, depois desse episódio aqui, tira um tempinho na sua agenda, porque vale muito a pena, tenho certeza que você vai aprender muito. Uma mulher de Deus, uma grande liderança na política, não só aqui do nosso estado, mas diria até nacional, porque ela recentemente ocupou um cargo aí no governo federal. Mas, pai, você sabe que, infelizmente, aquele reloginho ali, ele luta contra a gente. Uhum. Então, pra gente ir finalizando, acho que cabe uma última pergunta. Qual conselho você daria para todos aqui que nos assistem nessas inúmeras câmeras aqui que a gente tá, vários ângulos? Agora eu deixei o Gabriel ali, o editor, daquele jeito no recorte ali, né? Mas qual conselho você daria para quem deseja ser um líder com base na fé? Ou seja, qual conselho você daria para aquela pessoa que deseja liderar com fé? Boa pergunta. Eu quero conversar até com meus parceiros de ministério também, para você que está começando. Você precisa ter, para ter uma liderança com fé, seja em qual função você esteja, você precisa primeiro descobrir uma visão de Deus para a sua vida. Se você não tem uma visão de Deus para a sua vida, você não vai realmente fazer algo que seja bom para você e que seja bom para os que estão ao seu redor, a comunidade mais imediata que te envolve, como a sua família, para a sua cidade, para a sua nação. E eu creio que muitos que estão ouvindo aqui farão diferença na família, na cidade, até para a nação. Se você não tiver uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. Então, para isso, há um fator muito importante, Gabriel. É o fator oração. Boa. De você estar em oração, buscando a Deus e deixar Deus falar. E o que é oração, pai? Só para quem às vezes está nos ouvindo e não sabe orar. Oração justamente é você conversar com Deus, é você falar com Deus. E quando você começa a falar com Deus, você tem aquele tempo também para refletir. Porque tem gente que só fica falando na oração, mas também é um tempo de você ficar em silêncio e de você ouvir a Deus. E uma das maneiras de você ouvir a Deus é lendo a palavra. Então, oração e ler a palavra. Leitura bíblica. E muitas vezes essas coisas se misturam. Você vai estar orando e Deus vai estar trazendo à sua mente versículos bíblicos, textos bíblicos, passagens bíblicas, histórias bíblicas para falar com você. Mas se você também não conhece a palavra, você não vai ter uma visão clara do que Deus tem para a sua vida. Então, oração e Bíblia é muito importante para quem quer desenvolver uma liderança com fé. Mas mesmo para você, você diz assim, olha, eu ainda preciso acreditar um pouco mais nisso, Deus, Bíblia. Mas qualquer líder, ele precisa ter uma visão do que Deus quer para a vida, do que ele espera para a sua própria vida. Vamos dizer, você não é uma pessoa de fé ainda, mas você percebe assim, o que eu faço com a minha vida? Você tem que ter uma visão clara. Qual legado você vai deixar aí, né? Exatamente. E aí, depois disso, você precisa colocar em prática isso. E aí você vai ter que ter fé também. Porque tudo na vida a gente faz com fé, né? Você se o cara não acreditar, não tiver fé, né, meu? Nem levanta da cama, não, né? Levanta da cama. Para levantar da cama, você tem que ter fé. Para você fazer para você ir ao médico, você fala, não, vou atrás da ciência. Mas você tem que ter fé que aquele médico vai saber o que ele está fazendo. Se você não tiver fé, você não vai... Você duvidar daquele médico, você vai naquele médico que você duvida? Porque fé é a certeza das coisas que você ainda não viu, né? Você entraria num avião se você percebesse que o piloto não sabe nada do que ele vai fazer? Só que você não fica perguntando lá pro piloto toda hora se ele sabe o que fazer ou não. Você fica batendo lá na cabine, né? E aí, meu? Tá bom aí? Tá certo aí, né? Você entra no avião porque você tem fé de que aquele piloto sabe o que ele tá fazendo e vai tirar você de um lugar e você vai chegar no seu destino são e salvo. Né? Amém, amém. Então, eu vejo que isso é a questão que nos move, né? A fé. Sem fé, você não vai a lugar algum. Por isso que o nosso
Nosso podcast aqui, a gente se propôs a fazer o quê? Uma liderança calcada na fé. E aí a gente tenta trazer pessoas aqui que possam ajudar você a ter fé. E como nós temos essa fé em Deus, nosso conselho é justamente isso. Eu creio que a maior parte que nos assistem crê em Deus. Busque a Deus. Converse com Deus a respeito qual é a visão que Ele tem para a sua vida. Leia a palavra de Deus. Deus vai mostrar ali e você vai desenvolver o seu propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida baseado numa visão que você recebeu de Deus, você é imbatível. Você é imbatível. Virão circunstâncias difíceis, virão pessoas que vão se levantar contra você, mas você vai permanecer firme. Por quê? Você não recebeu aquela visão de homens, você recebeu aquela visão, uma visão de Deus, através da oração, da leitura da palavra. E os seus valores e a sua vida são justamente calcadas nesses valores da palavra, através da oração e do seu relacionamento com Deus. Sensacional! E assim, então, nós finalizamos aqui, pai, o nosso bate-papo de hoje. Comenta aí se você gostou desse formato aqui que a gente fez. A gente vai trazer aí uma vez, pelo menos, por mês, a cada 4 episódios aí. Acho que vai ser muito, muito bacana. Você sabe o que eu acho que podia fazer também? Fala aí, no fala Instagram aí. E tudo. O comentário aqui mesmo, agora, no YouTube. Né? No YouTube, você dizer qual é o tema que você gostaria que a gente abordasse nesse bate-papo. Porque aí, né, a gente vai se preparar com antecedência, vai buscar, vai ler, pra gente bater um papo aqui com vocês nesse bate-papo assim, informal, falando de coisas simples, mas que ajudam você a realizar os sonhos que você tem, os sonhos de Deus para sua vida. E olha, então já dando um spoiler aqui, o tema do nosso próximo bate-papo aqui entre host e co-host aqui vai ser o seguinte, a gente vai falar sobre cultura. Olha. Eu entendo que o líder é aquele grande guardião da cultura ali na instituição, né? Sim. E cultura é muito importante, você ter uma boa cultura, uma cultura de performance, para você chegar ali no seu objetivo, nos seus sonhos, alcançar os seus sonhos, né? Olha aí. E é importante saber como que desenvolve essa cultura saudável. Eu acho que o pessoal já ficou até perguntando assim, o que é cultura? O que é cultura? Como desenvolver uma cultura saudável dentro da minha instituição? A importância do time, né? Enfim, da cultura dentro de um time. Então, vamos falar sobre isso? Você topa? Bora. Opa, eu topo. Já vou começar a me preparar. Começar a estudar também, cara. É isso. Gente, olha, agradecer, né, pai? Quem ficou com a gente até aqui. Sim. Relembrar você aí, ó, sobre deixar um comentário. Comenta aqui, como o pai falou, qual é o próximo tema, o que você achou desse formato, se você tem algumas dicas, indicações também de quem que você quer que a gente traga aqui pra gente conversar, como, enfim, um convidado aqui do nosso podcast. E não se esqueça de inscrever no canal. Se eu tava olhando aqui as nossas métricas, olha, eu acho que, não lembro exatamente a porcentagem, mas de todas as visualizações, daqueles que visitam aqui o nosso canal, que veem os nossos vídeos, eu acho que apenas 20 ou 30% são inscritos. Ah, não. Gente, aí complica a situação, aí complica, poxa vida. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente aí. Me ajuda a te ajudar, pô. E não esquece também de curtir esse episódio se você gostou. Compartilha aí com seus amigos, familiares, toda a sua galera. E é isso. Ô, Gabriel, tem 2 minutinhos aí. Fala. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu quero fazer uma provocação aqui. É mesmo, é nada. É verdade. É para que você não deixe passar a oportunidade de se inscrever no Global Leadership Summit, a maior conferência de liderança do mundo. E liderar é influenciar. E todo mundo aqui tem influência. Como que você tem usado a sua influência? No Summit você aprende a como ser boa influência. Porque tem gente que fala, não, eu não sou líder. Uai, para alguém você influencia. Lá na sua casa, na sua família, no lugar onde você trabalha, as pessoas com quem você conversa. Às vezes um videozinho que você posta na internet e tal. O Global Leadership Summit. Depois nós vamos conversar sobre isso, hein, Gabriel? A gente precisa falar sobre isso, ver o que... Vamos fazer isso no próximo episódio. Vamos deixar um vídeo aqui agora? Vamos deixar um vídeo. Eu vou mandar para os meninos. Qual que é o tema? Uma chamada. Desenhando o seu futuro. Aí, pronto. E também no vídeo vai ter aqui as datas, então presta atenção nesse vídeo. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Te esperamos nessa quinta-feira às 19 horas. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Tchau, tchau. Fomos.
Pare um minuto e pense. Se você pudesse desenhar seu futuro, como ele seria? Se você pudesse projetar um amanhã onde você não estivesse mais preso, esgotado, ignorado, como você se sentiria? Sua capacidade de elevar o nível da sua liderança, de ir do caos à clareza e de dar vida ao amanhã é multiplicada quando você está equipado. O Global Leadership Summit é onde líderes se reúnem para aprender mais uns com os outros, construir responsabilidade, ser equipados para enfrentar os desafios de liderança do futuro. É mais do que um evento. É uma comunidade onde a grandeza é construída. Pare um minuto. E então, dê um passo que o capacite a desenhar seu futuro. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.